No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 21. Estamos chegando ao final do Sermão do Monte. Hoje é a penúltima reflexão. Domingo que vem nós chegamos ao derradeiro fim desse sermão, quase 30 sermões no Sermão do Monte. Então, uma trajetória longa que nós tivemos, mas abençoadora. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 21. E eu quero refletir com você nessa noite sobre o tema, o perigo do auto-engano. O perigo do auto-engano. Quem achou, diga amém? Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim para nós nessa noite: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos repetir esse final? Eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém ou misericórdia? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor já ministrou aos nossos corações, ó Deus. Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por essa atmosfera tão maravilhosa, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor, desde o início desse culto, tem ministrado, Pai, os nossos corações. Como é bom, Deus, estar na sua casa. E nessa hora, Deus, quando estamos diante da Tua palavra, totalmente, ó Pai, dependentes do Teu Espírito para compreender, ó Pai, essa verdade, ó Pai, tão sublime, tão maravilhosa, e que o Senhor quer trazer, ó Pai, ao nosso coração nessa noite. Há necessidades, ó Pai, aqui completamente diferentes, mas eu tenho certeza, ó Pai, que o Seu Espírito é totalmente poderoso para ministrar, ó Pai, no coração de cada um que está aqui de forma individual. Então, Deus, fale aos nossos corações, ilumina a nossa mente, prepara, ó Deus, a nossa alma. Não deixe, ó Pai, que nenhum tipo, ó Pai, de artimanha de Satanás venha roubar a nossa atenção, venha travar o nosso entendimento, venha nos impedir, ó Pai, de nos rendermos aos Teus pés nessa noite. Fala conosco, Deus. É o que nós imploramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o perigo do auto-engano. Um dos grandes e importantes temas que a Bíblia vai fazer questão de mostrar para nós e detalhar para nós como algo que é importantíssimo para a vida de cada um de nós que se faz presente aqui nessa noite. E a Bíblia ela vai fazer questão de colocar esse tema que é por demais importante, esse tema que é por demais relevante na boca dos profetas e nos lábios também do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tema que é importante, que é relevante, que é por demais importante, é o tema do dia do Senhor. Mas não tão somente o tema do dia do Senhor, mas o tema do julgamento final. Quando nós passeamos pela palavra de Deus, quando nós olhamos toda a revelação da palavra de Deus, fica claro para nós que Deus faz questão de deixar claro para cada um de nós que eu e você precisamos dar atenção a esse tema. Mas preste atenção comigo, igreja, que quando esse tema é demonstrado para nós, é falado a nós, é esclarecido a nós, existem vários tipos de reações quando nos deparamos com esse tema. Muitas pessoas, quando ouvem falar do dia do julgamento final ou do dia do Senhor,
O seu coração se enche de alegria, mas outros também têm o seu coração sendo transbordado de tristeza. Quando nós ouvimos sobre esse tema, as reações que nós tivemos é chegar à compreensão que nesse dia todos os bens que eu e você conquistamos desse mundo vão ser nada. Mas quando eu e você meditamos sobre esse tema também, eu e você vamos perceber que tudo aquilo que é passageiro nesse mundo vai desaparecer como uma bolha de sabão. E tão somente ficar o vapor, as lembranças e as recordações. Porque chegou o grande dia do Senhor. Mas, meus irmãos, quando nós paramos para falar desse tema, quando nós paramos para refletir sobre essa verdade tão importante, você vai perceber comigo que muitas pessoas e pessoas que estão presentes aqui nessa noite vão ficar, às vezes, curiosos para saber o que de fato a palavra de Deus fala sobre esse tema, sobre o dia do julgamento final e sobre o dia do Senhor. Bate uma curiosidade em nós para saber as coisas que vão acontecer quando Jesus voltar. Quando eu e você estivermos diante da presença dEle, diante da majestade dEle, diante dos olhos dEle. Mas eu e você vamos perceber que muitas pessoas, quando ouvem falar desse tema, ficam irritados. Meu Deus, pastor, eu tenho vários problemas. Eu tenho conta para pagar. Amanhã eu preciso trabalhar. Às vezes preciso enfrentar o meu chefe que está nos meus pés. Conta que eu preciso prestar. Boletos que eu preciso pagar. E o pastor nessa noite vem falar para mim de julgamento final, do dia do Senhor. Porque muitas pessoas, quando ouvem falar desse tema, a primeira atitude do seu coração é se irritar por se falar dele. Mas perceba comigo, que há aqueles, quando ouvem falar do dia do Senhor, o seu coração, ele começa a ficar amedrontado. Eles começam a ficar acuados, sem saber como reagir, sem saber como se expressar. Mas perceba comigo que, em último lugar, quando nós falamos do dia do Senhor, do dia do julgamento final, muitas pessoas enchem o seu coração de alegria e de esperança. Muitas pessoas têm o seu coração impulsionado. Muitas pessoas têm a sua esperança renovada. Muitas pessoas se alegram em saber e ter a convicção e a certeza que, independente das coisas das quais nós estamos vivenciando nesse mundo, um dia lá do alto, nós veremos com esses olhos o Senhor vindo em glória e majestade diante de nós. Porque quando falamos desse tema, existem reações diversas a essa verdade. Mas esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele vai mostrar para mim e para você nessa noite um alerta da parte de Jesus, um aviso da parte de Jesus, para que nós nos preparemos para esse dia, para que eu e você tenhamos discernimento ao viver nesse mundo, para que quando chegue aquele dia, eu e você não sejamos pegos de surpresa. Sendo assim, se nós pudéssemos entender tudo o que está acontecendo nesse capítulo 7, eu venho domingo após domingo, semana após semana, enfatizando para os irmãos que esse capítulo 7 de Mateus, ele vai mostrar para nós como viver nesse mundo com sabedoria e discernimento. Discernimento, meus irmãos, para que a gente faça o julgamento correto das coisas e também das pessoas. Mas esse capítulo 7 tem mostrado para nós o discernimento de eu e você entendermos a porta estreita que nós precisamos entrar e o caminho apertado que eu e você precisamos andar.
Mas esse capítulo 7 vai mostrar para mim e para você, e nós vimos na semana passada, o grande perigo e o cuidado que eu e você temos que ter de não darmos ouvidos aos falsos profetas, que vão tentar de todas as formas, de todas as maneiras, com todas as suas estratégias, tirar-nos do caminho apertado e levar eu e você a andarmos no caminho largo. Mas esse capítulo 7, ele vai mostrar para mim e para você como nós devemos andar nesse mundo para não sermos pegos de surpresa no dia do Senhor, no dia do julgamento final. Quem está comigo, diga amém. Então, meus irmãos, o que esse texto tão precioso, esses versículos tão pequenos, tem para ensinar para mim e para você nessa noite? Se você pode, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor, a exposição desse texto. A primeira coisa, meus irmãos, que eu quero destacar para cada um de nós nessa noite, é que existem as marcas do auto-engano. Jesus faz questão de mostrar para mim e para você, e deixar claro para mim e para você, que nós conseguimos perceber através do discernimento nas nossas vidas, de que nós talvez estamos vivendo o auto-engano. Perceba comigo o verso de número 21, por favor. E o verso 21 vai dizer assim para nós: nem todo o que diz, ou o que me diz, Senhor, Senhor, entrará onde, meus irmãos? No reino dos céus. Preste atenção que Jesus começa deixando claro para cada um de nós, que em meio à caminhada da nossa vida, o rumar da nossa história, o desenrolar da nossa trajetória, existe como eu e você percebermos marcas evidentes e claras de auto-engano que pode trazer prejuízo para nós no dia mais importante das nossas vidas. E igreja, em nome de Jesus, o auto-engano, muitas das vezes, ele fica claro e evidente nos argumentos que as pessoas apresentam para serem salvas. O verso 21 vai dizer para nós que as pessoas chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, Senhor. E a partir disso, do verso do número 22, elas vão começar a apresentar alguns tipos de argumentos para Jesus, para deixar claro e evidente que elas de fato podem entrar aonde, irmãos? Nos céus. E aquilo que eu quero destacar para vocês aqui é que nós podemos facilmente depender das crenças corretas que eu e você temos. O verso 21, perceba na sua Bíblia mais uma vez. Algumas versões vão trazer o Senhor aí em caixa alta. E todas as vezes que você vê na sua Bíblia Senhor em caixa alta, está falando de Yahvé. Está falando do Deus verdadeiro. Então você perceba comigo que essas pessoas que se apresentam diante de Jesus, elas têm a crença correta. Elas têm as convicções teológicas corretas. São pessoas que sabem professar a fé cristã de maneira certa, de maneira evidente e de maneira a ser comprovada na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, perceba comigo que aqui existe um grande perigo. E aqui talvez tenha pessoas semelhantes a mim, que foram criadas num lar cristão. Pessoas que, durante toda a sua vida e a sua trajetória, ouviram a palavra de Deus. Pessoas que durante toda a sua vida, principalmente durante toda a sua infância, adolescência e juventude, tiveram contato com as verdades da palavra de Deus. E quando essas pessoas cresceram e se desenvolveram, elas sabiam professar tudo aquilo que era correto. Mas o grande perigo disso tudo é nós professarmos as coisas corretas
e nunca ter tido encontro com Jesus. Porque essas pessoas, meus irmãos, disseram quais palavras? Senhor, Senhor. Tiago, capítulo 2, verso de número 19, vai dizer assim para nós: você vê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e faz o quê? Temem. Então que Jesus quer deixar claro e evidente para cada um de nós nessa noite, que não basta tão somente a gente ter a crença correta. Que não basta tão somente a gente ter as convicções corretas em relação à pessoa de Deus, à pessoa do Espírito Santo e à pessoa de Jesus Cristo. Convicções teológicas claras e evidentes não podem fazer ninguém entrar no reino de Deus. Mas perceba comigo, meus irmãos, que eu quero destacar que nós podemos muito bem depender daquilo que nós fazemos para Deus. Olha o verso de número 22 comigo, por favor. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu e você podemos colocar a garantia para que nós entremos no céu tão somente baseado nas coisas que nós fazemos para Deus. Porque quais argumentos que essas pessoas apresentaram para Jesus? Senhor, rebobina a minha vida. Olha para trás um pouco. Perceba a minha trajetória. Sabe, Senhor, lá atrás, eu profetizei. Mas não, eu não profetizei, eu não preguei, eu não proclamei a tua palavra segundo a minha vontade. Mas eu profetizei segundo o seu nome. Senhor, eu fiz maravilhas, muitos milagres. E quando a palavra aqui diz maravilhas, meus irmãos, e quando a palavra de Deus quer falar em maravilhas, não é um milagre comum. É quem não tem braço nascer um braço. É quem não tem uma orelha nascer uma orelha. É quem não tem condições nenhuma de andar, passar a andar. Essas pessoas estão deixando claro para Jesus que fizeram tudo isso no nome dele. Mas a segunda coisa que eu quero destacar ainda nesse primeiro ponto é que o auto-engano, meus irmãos, ele fica evidente quando nós esquecemos do principal e enfatizamos aquilo que é secundário. Posso repetir? O auto-engano, ele fica evidente nas nossas vidas. Meus irmãos, eu estou pregando para mim também, ok? Ele fica evidente em nossas vidas quando nós enfatizamos aquilo que é secundário e esquecemos aquilo que é principal. Porque o verso 23, ele deixa claras as seguintes palavras para nós: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o quê? Eles faziam todas as coisas, mas esqueceram aquilo que era o principal, a obediência. A obediência. E eu e você precisamos lembrar nessa noite, Deus me trouxe aqui para lembrar a você nessa noite, que quando eu e você profetizamos, quando eu e você pregamos, a primeira pessoa que nós precisamos pregar é para nós mesmos. A primeira pessoa que nós precisamos falar é para nós mesmos. Antes de se levantar diante de qualquer pessoa, eu e você precisamos olhar no espelho e parar para refletir e entender que tipo de vida nós temos levado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, 27, ele vai dizer as seguintes palavras: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, não tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser o quê, irmãos? Venha ser o quê? Desqualificado. O que Paulo estava dizendo
é que ele se esforçava ao máximo a esmurrar as suas vontades, a esmurrar os seus desejos, para que pregando para muitas pessoas, cuidando de várias igrejas, quando chegasse aquele derradeiro dia do Senhor, Jesus não dissesse para ele: eu nunca te conheci. Mas eu e você precisamos lembrar e entender que o maior milagre que nós podemos presenciar em nossas vidas é a transformação do nosso coração. Porque o que essas pessoas apresentaram para Jesus? Vamos lá, que você está comigo. Nós fizemos o que em seu nome? Milagres. Mas talvez essas pessoas deixaram de presenciar o maior milagre que existe nesse mundo, que é ter um novo coração. Quer nascer de novo, quer nascer do alto, quer nascer do Espírito. Certa feita, Jesus enviou os seus discípulos, os 70 discípulos, com a obrigação de pregar, de exercer autoridade sobre os demônios e fazer com que o reino de Deus fosse manifestado na terra. E de repente, os discípulos voltaram para Jesus saltitantes e também felizes, porque coisas maravilhosas estavam acontecendo a partir da vida deles. E em Lucas capítulo 10, verso 17, diz assim para nós: então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Mas no verso 20, Jesus, sensato como era, equilibrado como era, traz eles para perto, enfatiza uma grande verdade que eu e você precisamos ter nessa noite. Jesus diz assim para eles: no entanto, diz Jesus, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. A grande alegria, meus irmãos, a grande satisfação que eu e você precisamos ter, principalmente nós que estamos na estrada da vida cristã, não é estarmos em um ministério, não é estar diante dessa igreja pregando a palavra de Deus, não é estar em conferências, não é estar diante de um grande público, não é estar ministrando para muitas pessoas, não é ver maravilhas sendo feitas diante dos nossos olhos, através das nossas vidas. Mas a grande alegria, igreja, em nome de Jesus, que eu e você temos que ter, é de ter a convicção e a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que o nosso nome está lá registrado. E tendo a certeza de que aquele que escreveu, ninguém consegue apagá-lo. Essa é a maior satisfação e virtude e alegria que eu e você precisamos ter. Mas preste bem atenção que eu ainda quero destacar nesse ponto, que nós nunca podemos esquecer que vida vem primeiro que talento. Eu e você nunca podemos esquecer que santidade vem primeiro que habilidade. Isso precisa ficar claro e evidente nas nossas vidas. Em primeiro lugar é vida. Em primeiro lugar é santidade, e depois a habilidade com as coisas de Deus. Mas caminhando para o segundo ponto da nossa reflexão, perceba comigo que Jesus continua a preparar o nosso coração para aquele grande dia. Se talvez você está se sentindo incomodado, não se sinta. Jesus trouxe você aqui para preparar você para o grande dia do Senhor. E a segunda coisa que Jesus destaca para nós, que existem vários perigos que podem acontecer na nossa vida, se eu e você continuarmos nutrindo o auto-engano. E o grande perigo que pode acontecer nas nossas vidas é eu e você despertarmos tarde demais. Perceba comigo, no verso 21, uma vez mais,
Quando que eles despertaram para o auto-engano? Foi no dia do juízo final. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a partir do verso de número 27. Evangelho de Jesus, do nosso Senhor Jesus, conforme Lucas capítulo 16. Verso 27 diz assim para nós: Então, o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho quantos irmãos? 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão, que aqui representa o próprio Deus, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto mostra para nós a história do rico e também de Lázaro. Enquanto Lázaro vivia uma vida difícil, complicada e completamente atribulada, o rico vivia uma vida completamente maravilhosa. E aqui o foco não está em você ter dinheiro ou você não ter dinheiro. Aqui o foco está no tipo de vida que você leva diante de Deus. Quando esse rico se deu por conta, ele havia morrido. E no inferno, em tormentos, ele tinha uma grande dificuldade, porque ele queria água, meus irmãos. Mas o texto vai mostrar para nós que ele queria uma caixa d'água. O texto vai mostrar para nós que ele queria um galão de 20 litros de água. O texto mostra para mim e você que ele queria um copo de água. Não. O texto mostra para mim e para você que ele queria que Lázaro pingasse a ponta do dedo, uma gota mínima de água onde? Na sua língua. E vivenciando aquele lugar de tormento, ele se deu por conta e disse assim: alguém avisa os meus parentes. Alguém avisa os meus familiares, para que eles se deem conta da vida das quais eles estão levando e de maneira nenhuma venham para esse lugar. Mostrando para nós alguém que não viu os sinais que o Deus demonstrou para ele e acabou acordando tarde demais. Mas perceba comigo, igreja, em nome de Jesus, que um outro perigo que existe é nós abafarmos a voz do Espírito, dando algumas compensações e também desculpas. Se existe alguém que é seu amigo nesse mundo, é o Espírito Santo de Deus. Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus vem e sussurra em nossos ouvidos: você desviou o seu pé para o caminho largo. Você tem andado muito e percorrido a porta estreita. É hora de você voltar, é hora de você dar uma repaginada na sua vida, é hora de você fazer uma nova aliança comigo. E ao invés de nós darmos ouvidos ao Espírito Santo de Deus, nós queremos contrapor aquilo que Ele diz para nós com desculpas. Deus, eu estou errado, mas eu já fiz isso. Senhor, eu estou errado hoje, mas eu já fiz aquilo. Senhor, eu preciso melhorar minha vida, mas hoje eu já li a palavra de Deus. Senhor, eu preciso melhorar em alguma situação, mas hoje já tive 5 minutos de oração. Talvez isso só aconteça comigo, não aconteça com vocês.
eu e você temos uma grande virtude de darmos desculpas ao Espírito Santo de Deus, ao invés de retornarmos para o caminho estreito. Saul havia recebido uma ordem clara do profeta Samuel da parte de Deus. E a ordem clara, ela consistia em quê? Enquanto ele lutava com os amalequitas, ele deveria enfrentá-los, derrotá-los e aniquilá-los todos, inclusive os bens que eles possuíam. Todavia, Saul entendeu que ele poderia desobedecer a Deus e contrapor com alguma coisa boa. E em 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 14 e 15, diz assim para nós: Mas Samuel perguntou: Então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, seu Deus. E o resto nós destruímos totalmente. Senhor, eu desobedeci, ok? Mas eu contrapus a minha desobediência com uma coisa boa. Cada um de nós tem a tendência em nosso espírito de fazer essas coisas. Mas, meus irmãos, perceba comigo que, em terceiro lugar, ainda dentro desse segundo ponto, existe o perigo do auto-engano, que se manifesta quando eu e você ignoramos os avisos que existem na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, verso de número 8, no final do livro, João deixa uma mensagem clara para cada um de nós. Ele diz assim: Quanto, porém, preste atenção, igreja, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre. Porque muitas das vezes a gente ignora os recados da palavra de Deus e decide continuar no auto-engano. Mas o terceiro e último ponto da nossa reflexão, você está comigo? Diga amém. Como eu posso, então, pastor, estar pronto para esse grande dia? Como eu posso estar preparado, como eu posso estar firmado no Senhor para que no dia do qual eu olhar nos olhos de Deus, eu possa sentir paz no meu coração, convicção na minha alma de que de fato eu estou adentrando as portas do céu? E Jesus vai dar a receita para cada um de nós. Olha o verso 21 comigo, por favor. Volta para lá, para Mateus, capítulo 7, o versículo de número 21. Esse texto diz assim para nós mais uma vez: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem que entra então? O que está escrito aí? Aquele... Não deu para ouvir. Aquele que o quê? Então, aquele que entra nos céus é aquele que, diante de todas as coisas, faz a vontade do Pai. E a grande pergunta que nós precisamos trazer para o nosso coração, e para esse texto está perguntando: o que de fato, então, é fazer a vontade do Pai? E a vontade do Pai fica manifesta na palavra de Deus para nós. Quando Jesus, em João capítulo 6, verso de número 40, diz que a vontade expressa do Pai é que eu e você creiamos no nome de Jesus, na pessoa do Filho de Deus. Se eu e você, de fato, queremos estar firmes no Senhor naquele dia, queremos estar firmados numa rocha que é inabalável naquele dia, eu e você, nessa noite, precisamos crer de fato em Jesus.
Precisamos confiar nele de todo o coração, de toda a nossa alma. E essa, meus irmãos, é uma noite de salvação. Nós precisamos decidir com toda a convicção da nossa alma nessa noite, entregar a nossa vida e os nossos caminhos para Jesus. Para que quando nós chegarmos naquele dia, tenhamos a convicção que nós fizemos a vontade do Pai, de crer no nome do Filho de Deus. Mas para que eu e você estejamos prontos naquele dia, nós precisamos fazer a vontade do Pai, não somente sendo ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes. Tiago, capítulo 1, verso de número 22. O apóstolo Tiago vai dizer: não sejam tão somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Porque preste atenção, de que vale a gente domingo após domingo estar aqui, diante da exposição da palavra de Deus, e não saímos daqui e colocar tudo que a gente aprende em prática? O que nos faz diferente das pessoas do mundo? O que nos faz diferente das pessoas que não conhecem Jesus? É o fato de praticarmos aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Mas a terceira coisa que eu quero destacar é que fazer a vontade do Pai é chegar diante das portas do céu, não confiando nas nossas próprias obras, mas confiando naquilo que Jesus fez por nós. Efésios capítulo 2, verso de número 8, vai dizer um texto que todo mundo aqui conhece: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de... Não vem por obras, para que ninguém se glorie delas, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que eu e você andemos nelas. É isso que nós precisamos, igreja. Viver a palavra, andar na palavra, buscar a palavra, pregar a palavra, para que quando a gente chegue naquele dia, a gente ouça de Jesus: vinde benditos dos meus pais, do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Vamos ficar de pé? Eu quero terminar essa reflexão com vocês nessa noite com 3 aplicações. E você não precisa responder para mim, responda para o seu coração. E a primeira delas é uma pergunta: você e eu, será que de fato a gente pertence ao Senhor? Será que de fato nós somos dele? Nós pertencemos a Ele? Será que de fato Ele é o Senhor das nossas vidas? A segunda, e aí você precisa mesmo responder para o seu coração: seu nome, o seu nome, está escrito no livro da vida? Você tem a convicção disso? Você tem a certeza absoluta disso? O Espírito Santo de Deus já derramou essa verdade no seu coração? Eu sou muito honesto com vocês. Se o seu coração apertou, se você se sentiu acusado nessa noite, é hora de se render aos pés do Senhor. É hora de entregar a sua vida para Jesus. É hora de fazer uma nova aliança com Ele. Hoje é noite de salvação. Para que quando a gente chegue no grande dia do Senhor, a gente entre no céu pelas portas.
Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Pai, louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos ensina como caminhar nesse mundo, Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa viver enganados. Basta olharmos para a tua palavra, Deus, meditarmos com seriedade na tua palavra. E com certeza, Pai, nós veremos vários sinais de auto-engano em nosso coração. Mas o Senhor foi bondoso conosco. O Senhor fez que todas as coisas cooperassem nessa noite para que a gente estivesse aqui e ouvisse a sua voz nessa noite. Por isso, ó Deus, a partir da minha vida eu quero me render aos teus pés nessa noite, Deus. Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, ó Deus. Eu quero te pedir perdão, Pai, se andei, ó Deus, no caminho largo. Se dei desculpas, ó Deus, para o Senhor. E por isso eu quero voltar para o caminho estreito, Pai, nessa noite. Pai Santo, a cada dia confirmo no meu coração que o meu nome está escrito no livro da vida. Para que quando eu chegue naquele dia, eu ouça da sua voz, Jesus. Vinde, vinde, vinde. Vinde, bendito do meu Pai. Para tudo que está preparado para você, desde antes da fundação do mundo. Oh Deus, salva vidas nessa noite, Pai. Salva corações nessa noite. É o que nós rogamos ao Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.